Olá, amigos, que alegria, mais uma vez aqui estamos, né, para, como eu sempre gosto de parafrasear, meditar na palavra do alto, na palavra do Senhor. E ao longo dessa semana, né, ou melhor dizendo, da semana passada, porque hoje já é uma nova semana, hoje é domingo, e nós temos aqui esse compromisso de estar trazendo sempre uma mensagem da parte do Senhor para que possamos refletir acerca da sua palavra e dela tirar proveito para que possamos viver uma qualidade de vida melhorada. A cada dia superando, né, os obstáculos, as adversidades, porque faz parte da vida, né? E glória a Deus que nos dá esta oportunidade de fazer uso do poder, da autoridade que pertence a Ele. E Ele nos empresta isso mesmo, para que como filhos amados, né? Porque Ele mesmo declara esse amor através do seu Filho Jesus Cristo, que nos concedeu como o nosso advogado. Ele que diante de Deus vai e intercede por cada um de nós. E com base nisso, eu quero trazer aqui esta palavra para mostrar que o Senhor, como Ele mesmo gosta, né, de deixar claro que Ele não tem compromisso nenhum com os covardes. Isso mesmo. Aqui no livro de Juízes, e o capítulo é o capítulo de número 7, e ao longo da semana nós anunciávamos o mesmo livro, né? O mesmo protagonista que foi Gideão, e mais uma vez ele aqui, né, se apresenta como aquele que é o modelo, vai ser a referência para nos mostrar o que é certo e o que é errado. Vamos olhar para a família, a vida de Gideão, né? E mediante isso podemos então tirar as nossas conclusões acerca daquilo que Deus espera de cada um de nós. Lembramos que no capítulo 6, quando o anjo aparece para Gideão, ele de certa forma se coloca como alguém incrédulo, né? Alguém revoltado, porque entende que todo o mal que está sucedendo contra a casa dele, contra a família dele, contra a sua nação, contra o seu povo, é culpa de Deus, quando na verdade não é bem assim, né? E o Senhor mostra isso no capítulo 1, mostrando e deixando claro para ele que, no princípio, eles fizeram coisas que eram má diante dos olhos do Senhor. E o Senhor, por 7 anos, então, entrega-os na mão dos midianitas. Daí o sofrimento. E eu comentava com os que estavam participando da nossa reunião pela manhã, como falei na semana passada, também trazendo a mensagem no capítulo de número 6, mas agora a gente vai trabalhar o capítulo de número 7, que toda aquela insatisfação, a indignação do Gideão não procede, né, o porquê dele agir daquela maneira, mas toda aquela indignação fazia parte, né, de olhar para a sua casa e interpretar que o único culpado naquilo ali, o culpado naquilo ali era Deus, quando na verdade era ele e o seu povo. Era o que eles haviam feito no passado e a consequência estava se manifestando na vida deles neste momento agora, da passagem do capítulo de número 7, né? Mas ao mesmo tempo o Senhor, que é misericordioso,
um Senhor que tem prazer em perdoar, mas é necessário que o busque. E foi necessário Gideão aprender lá no capítulo de número 6, né? Tirar aquela aparência de vítima, né? Aquela murmuração dos seus lábios e colocar um cântico novo na sua boca para que então Deus pudesse ouvir as orações dele. Porque até então não era oração. Até então era, na verdade, alguém insatisfeito pelo que estava vivendo, tendo que malhar o trigo no lagar, quando, na verdade, no lagar não é lugar de malhar trigo. E ele estava lá no lagar, né? No lugar errado, na hora errada, fazendo ali o seu trabalho para o sustento da sua casa, da sua família, do seu povo. E toda vez que ele juntava tudo que juntava, o inimigo vinha e levava com ele. E não era só o alimento, não era só os animais, mas até mesmo as mulheres, as crianças eram levados, né, para suprir toda a necessidade do inimigo. E isso fez com que eu viesse a refletir, porque muitos estão vivendo uma vida assim, né? Tudo que conquista, entre aspas, se perde e ele não tira proveito dessa situação. Mas vamos lá, vamos para essa mensagem do capítulo de número 7, que é uma continuação, mas dando um enfoque diferente e observando que aquele que sofreu, mas que acreditou no Senhor, botou de lado, né, aquele sentimento de inferioridade, só acontece comigo, Deus não olha para minha casa, não olha para minha família, não olha para o meu povo. Não é que Deus não olhe, é que, na verdade, as transgressões, a rebeldia, a indiferença com as coisas do Senhor foi tão grande que o Senhor, como bem disse no capítulo de número 6, entregou-os na mão dos midianitas. Então veja que quando ele começou a entender que precisava colocar um cântico novo nos seus lábios e passar a obedecer o Senhor então começou a dar vitória para Gideão. Gideão, que era de certa forma incrédulo, até mesmo quando uma palavra da parte do anjo do Senhor dizendo que o Senhor era com ele, ele não aceitou essa palavra profética. Ele não aceitou aquilo que Deus estava declarando que ia fazer na vida dele, no meio do seu povo. E às vezes, aquele que está dentro da igreja, que se diz confiar no Senhor, na sua palavra, procede das mesmas maneiras e com isso impede que Deus possa trabalhar, operar na vida dessa pessoa, neste lugar, neste ambiente. É preciso verdadeiramente reconhecer ali a falha, o erro, né? E dando um passo atrás, começar tudo de novo. Gideão precisava recomeçar um diálogo com Deus, ter uma intimidade com o Senhor, para que o Senhor então pudesse fazer algo novo no meio daquele povo. E era a vontade do Senhor. Mas o Senhor não poderá operar enquanto a nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso pensar, o nosso agir é pensamento e atitude como se fosse de criança, de adolescente. Não temos mais espaço para isso, precisamos crescer. Deus quer nos dar uma comida forte, quer nos dar um alimento que possa verdadeiramente nos dar condição de suportar toda a pancada que muitas das vezes vem contra nós, todo tipo de força contrária, mas infelizmente, pela nossa atitude, que muitas das vezes é atitude de adolescente, de criança, ele tem que nos tratar com comida e bebida de criança. Pega leve, porque essa comida é muito pesada, eles não vão suportar, né? Não tem estrutura
para realmente comer uma comida desta qualidade. Então é necessário crescer para que Deus possa olhar e ver que nós estamos preparados. Isso mesmo. Vem, Senhor, vem o teu entendimento, vem o teu exercício, vem a manobra que o Senhor tem que ordenar que nós façamos e vamos fazer todo esse treinamento sem reclamar. O nosso corpo vai verdadeiramente se inclinar a obedecer, mesmo não querendo. Nosso espírito está tão forte, ele está tão envolvido com esse azeite, com essa unção que está vindo por intermédio da tua palavra, que não haverá corpo que possa reclamar daquilo que o Senhor está ordenando a fazer. É isso que Deus espera. Porque enquanto Ele tiver que nos tratar como criança, menino na fé, menina na fé, nós vamos ter dificuldades para assimilar o que Gideão precisava assimilar. Mas quando ele mudou, mas quando ele obedeceu, então Deus pôde fazer coisas grandes. Então vamos lá. E diz aqui então o capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte pelo outeiro de Monre, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Falava eu com a igreja pela manhã a respeito desta repreenda que o Senhor faz. Eu não vou permitir que os 32 mil soldados que está contigo, Gideão, vá nessa batalha. Muitas das vezes, aos nossos olhos, nós estamos até em condições de enfrentar e realmente derrubar o mal, o inimigo, a situação, o obstáculo que está diante de nós. Aparentemente, diante dos nossos olhos naturais, nos achamos até fortes e somos capazes de lutar e vencer o mal que está se levantando contra nós. Mas é só aparentemente. Porque a verdade, quem pode, na realidade, dar com precisão um diagnóstico concernente a isto é o Senhor. Porque nós não sabemos verdadeiramente como está o nosso estado espiritual, físico e mental. Nós achamos até que podemos, mas a última palavra vem dele. Nos falta ainda essa maturidade, a capacidade, a habilidade de poder avaliar com precisão e dizer: eu estou preparado. Às vezes é só arrogância, é só uma altivez, é talvez uma vaidade que chegou ao extremo e eu me sinto tal. Mas o Senhor, quando nos examina, Ele olha o nosso coração, Ele que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, Ele pode fazer um diagnóstico que é preciso. Quando o Senhor olha e vê Gideão e aqueles soldados, 32 mil, Ele diz: é gente demais para que eu possa entregar os midianitas nas vossas mãos, até porque, conhecendo como ele conhece, ele sabe que haveria na parte daqueles que ali estavam, e quem garante que não até mesmo o próprio Gideão viesse a se vangloriar pela suposta vitória diante dos inimigos. Então, quem precisa e quem tem o direito, a legalidade, a legitimidade de ser honrado, exaltado
e glorificado é o nosso Deus, não Gideão, não o povo, os israelitas, não, o Senhor. Então, por conta disso, o Senhor não permitiu que ele fosse para a batalha com aqueles 32 mil homens. É muita gente. E aí o Senhor começa a fazer um teste. E aí o Senhor começa a mostrar para Gideão que há necessidade de peneirar, né? Não é por estar na maioria, além do que Deus fala na sua palavra, lá no livro de 1 Samuel, se não me falha a memória, e ele vai dizer que com pouco ou com muito, o Senhor, para ele, é indiferente. Ele tem vitória, ele independe. Com pouco ou com muito, ele continua sendo aquele Deus que vai ser sempre vencedor. Porém, nesse caso, entendemos que ele está mostrando para Gideão, e até percebemos aqui que ele expõe a mazela desse povo, porque com os lábios, né, glorifica a Deus, eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu vou fazer conforme ele está ordenando, porque ele é o meu tudo, mas quando chega na hora da batalha, mas quando chega na hora de atender o que ele está pedindo, já ouviu aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas tem valor o que eu penso, o que eu desejo para mim, do que aquilo que eu estou recebendo como palavra. Você está recebendo agora. Você mesmo que estou falando. É a palavra de Deus, que está usando Gideão como um modelo, como um protótipo, né? Para que os teus olhos contemplem o que vai acontecer com Gideão, que antes um covarde, sim, covarde, porque estava escondido, se vitimizava, achando que era uma injustiça o que ele estava passando, em ver os midianitas virem roubar tudo que ele plantava, tudo que ele criou, suas mulheres, seus filhos, amigos, né? A parentela sendo levado cativo. E por que isso? Porque aonde está Deus que não vê isso? Não é o que muitas das vezes a gente vê, e não é só no mundo não, no meio do povo de Deus, muitas das vezes, muitos vão se levantar diante daquela tempestade, daquele problema, daquela situação que é catastrófica, para dizer, aonde está Deus que não viu isso? Olha só, como se Deus fosse culpado das nossas tribulações, porque as nossas tribulações, já está dizendo, são nossas mesmo, somos nós o culpado, somos nós os que demos a nossa contribuição em 99,99% para que aquilo viesse contra nós. Não é o Senhor, pelo contrário, ele dá essa palavra, ele usa muitos personagens nas Sagradas Escrituras para que a gente possa olhar e se identificar, isso mesmo, naquele personagem, que possamos nos identificar e dizer, eu não quero isso para mim, então, portanto, eu agora vou mudar esta rota, porque se eu prosseguir, eu estou em colisão com o meu Deus. Vou bater de frente. E você acha que se bater de frente com o nosso Deus, você vai ficar bem? Vai não, irmão. Antes de bater, você será incinerado. Então, o Senhor, percebendo que bem provável eles haveriam de se locupletar da glória, da força, do poder que de Deus foi gerado e que foi a eles emprestado, mas que na hora da vitória ele precisa ser exaltado e glorificado. Quantos fazem isso? Se locupletam, né? Tomam posse, tomam para si a coroa, a capa, o cetro, né?
o louvor, as palmas, os aplausos que é do Senhor, e a pessoa, né, revestida daquilo que pertence ao Senhor, somente dele, se vangloria. Olha que coisa! Então o Senhor, já evitando que isso viesse a acontecer, não permite, é muita gente para que você alcance essa vitória. Então ele diz: e o Senhor disse a Gedeão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe o cão, esse porá à parte, como também a todos aqueles que se baixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber a água. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Entende? Fizemos uma conta rápida e encontramos aqui um total de 31.700 pessoas que voltaram. Só ficou com 300 homens. E não era uma quantidade de pessoas qualquer, de soldados qualquer, que esses 300 vão enfrentar. Irmãos, a Bíblia vai dizer no versículo 10, 9, 10, 11, que levando o Senhor a Gideão a olhar, a ouvir o que os midianitas comentavam um com o outro, enquanto estavam no vale concentrado, falando pouco antes da peleja, da batalha, para que Gideão viesse se fortalecer pelo que está ouvindo os inimigos falar a respeito dele, do seu Deus, ele pudesse se alegrar e encontrar forças para cumprir a missão que o Senhor havia entregue nas mãos dele. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes a tua fé está tão pouca que você não tem força para se levantar para lutar contra esse mal. Mas é necessário que Deus, sabendo e sendo conhecedor de todas as coisas, Ele venha te mostrar o que o inimigo está pensando e falando a teu respeito. Ele te mostra o medo que o inimigo tem de te enfrentar. Os seus opositores estão pensando 2, 3, 4, 5 vezes e talvez desista, e antes mesmo que a batalha se inicie, eles vão bater em retirada, porque eles temem a você pelo Deus que você serve. Só você é que não tem a mesma visão, porque está fora da posição que Deus espera que você esteja. Por isso Deus está encorajando, permitindo que Gedeão ouça e veja, se aproxime ao arraiar dos inimigos e ouça o que em segredo, em secreto, eles estão falando. Que neste dia, nessa tarde, neste domingo, ao qual estamos aqui na nossa igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus, em Nova Aurora, município de Belfor Roxo, compartilhando e fazendo um resumão da mensagem que foi pregada pela manhã e que agora, no culto das 18h30, estaremos trazendo essa mensagem, fortalecendo a nossa igreja também com esta palavra. Que você, ao ouvir, não seja como Gedeão, que precisa ser levado ao vale para saber, para ouvir, para ver o pânico, o medo dos teus inimigos, do teu opositor, para que então você tome uma atitude de se levantar e crendo que aquele que fez promessa continua com a promessa dele de pé. Eu te darei todos os seus inimigos na tua mão. Gedeão jamais poderia ter dito para o anjo do Senhor: como és o Senhor comigo
estando eu nessa situação, não era culpa do Senhor, como na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, não é culpa do Senhor que você está passando, mas o que você, na verdade, precisa é confiar, é orar, é verdadeiramente receber esta palavra e dizer: eu não tenho dúvida que assim como o Senhor foi com Gedeão nesta batalha, e mesmo sendo só 300 homens, numa peleja aonde é descrito que os números de soldados era semelhante aos grãos de areia que estavam na praia. Como? Que paradoxo é esse? Loucura, a conta não fecha. 300 vencer um quantitativo de soldados que se equipara ao número de grãos de areia da praia. Só quem pode fazer isso, para expressar que não há para ele impossível, mas quando nele se crê. Acredite agora no que eu vou te dizer. O câncer, a AIDS, a leucemia, seja lá qual for a enfermidade, o Alzheimer, não vamos aqui ficar chamando enfermidades e dando cartaz para a obra do diabo. Mas seja lá a enfermidade, o mal que agora estiver na sua vida, você só precisa confiar. E assim como Gedeão confiou, Deus pôde operar um milagre. E nesse milagre, o nome do Senhor foi glorificado, porque a vitória se manifestou diante daquele povo que perdeu muitas batalhas, mas quando se consertou com Deus, Deus deu vitória para que o nome dele seja glorificado. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero determinar que um dia e um momento, um marco, uma etapa nova se comece na sua vida. Começou na vida do povo, no meio do povo de Gedeão, e agora é no seu, para que o nome do Senhor seja em todo o tempo lembrado. Vamos orar? Soberano Deus e amado Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que esta bênção, Pai, possa recair sobre cada lar, sobre cada família, Pai, sobre cada bairro, sobre cada cidade, sobre cada, Senhor, estado dessa federação, desta nação brasileira. Pai, me volto agora olhando para Israel, Pai, porque o Senhor nos instruiu, nos ensinou, nos deixou uma missão declarando: ore por Israel. Eu oro por Israel, eu oro por todo o Oriente Médio, Pai. As guerras que estão nas últimas horas tendo se anunciado, ameaça a China agora, Pai, a sua terra santa, ao povo de Israel, Rússia, Ucrânia, Japão, ou seja, a palavra está se cumprindo. Nações haveriam de se lutar contra nações, uns contra os outros, mas todos têm um inimigo em comum, Israel. Por que será? Oro por Israel, Pai, porque sei que Israel será aquele lugar onde o Senhor, Pai, irá colocar o seu trono, e dali o Senhor haverá de julgar toda a terra. Abençoa, Pai, este comigo horário, que estão crendo e que não abre mão, Pai, de ser visitado pelo Teu Espírito. Visita cada lar, Pai, cada hospital, cada presídio, Pai. Por que não? São dignos e merecedores, Pai, de mudança e de transformação, como muitos de nós que hoje fazemos a obra do Senhor e tivemos as nossas vidas transformadas. Alcança também estes, Pai, que estão esquecidos, mas que se arrependeram das suas práticas erradas, e que o Senhor, que é um Deus que abençoa, Pai, possa os abençoar e dar a cada um mais uma oportunidade. Cura o Teu povo, prospera o Teu povo, sara o Teu povo para a glória do Teu reino. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Ainda te aguardo em tempo. Nossa igreja fica na Avenida Nova Aurora, número 100, bem no centrão de Nova Aurora, município de Belfor Roxo. Estamos a
50 metros do terminal rodoviário de Nova Aurora. Que Deus te abençoe, eu e toda a minha equipe te aguardamos aqui, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz, que o Senhor Jesus te abençoe.